época de transição, né? Veio um grupo novo de professores, né? Então foi uma época de transição. E justamente na minha turma aqui, quando nós começamos. Foi o primeiro ano deles e o primeiro ano meu. Nossa, da minha turma, né? Então, foi muito bom, a gente se entendeu bem, eles eram muito acessíveis. O Madeira, o Sebastião, tinha uns recém-formados, que tinham se formado um ano antes de mim, que entraram na carreira docente. Caso do Assir, do Zé Pedro, do Edmur. Então, foi adaptação bem fácil. Eu formei em 65. No meio do ano de 65, a minha ideia era eu me formar e montar consultório e trabalhar em São Paulo. Mas aí, no meio do ano de 65, o professor Martinelli me convidou para ficar na patologia. Então eu conversei com o meu pessoal de casa e tal, e optei por ficar na faculdade e fazer a carreira docente. E o Martinelli montou uma equipe nova. Então entrou o Gildo, entrou o Rubens Arcieri. Então eu levei muita coisa. O relacionamento com os colegas, se aprender a hierarquia, se submeter a ela, né? Se você tinha o chamado professor titular ou chamado professor catedrático, então você entrava lá embaixo. Então você aprendia a evoluir dentro da carreira e sempre obedecendo a orientação daquele pessoal mais velho, mais antigo, né? Então isso foi muito bom. E eu deixei alguma coisa, porque eu tive vários orientados, vários que eu iniciei na carreira acadêmica, muitos foram para frente. Então, isso deixa a gente satisfeito. O Laboratório de Patologia da Faculdade de Odontologia do campus de Araçatuba, Unesp, presta serviço de diagnóstico de biópsias e citologias esfoliativas bucais desde 1962, sob a responsabilidade dos docentes das disciplinas de patologia bucal e patologia geral. O início dos trabalhos ocorreu 5 anos após a fundação da faculdade, sob a responsabilidade dos professores médicos Dr. Paulo Becker e Dr. Sérgio Catanzaro Guimarães. Na época, o laboratório era o único da região a prestar esse tipo de serviço, atendendo a hospitais, clínicas, além de profissionais da área da medicina veterinária. Desde então, com a chegada de outros serviços de patologia médica e patologia veterinária em Araçatuba, o nosso serviço passou a diagnosticar apenas lesões advindas de atendimentos odontológicos. A partir de 2020, o Laboratório de Patologia foi cadastrado como o 95º Biobanco Brasileiro, reconhecido pelo Ministério da Saúde, que denominamos de Biobanco de Medicina Bucal. Estão sob a guarda do Biobanco mais de 30 mil exames realizados desde a inauguração do serviço de diagnóstico. Os outros professores das disciplinas de Patologia Geral e Patologia Bucal, que acompanharam no passado o serviço, foram Celso Martinelli, Mauro Ayrton Rulli, Ronaldo Maia Melhado, Gildo Mateus, Rubens Moreira Arcieri, Antônio Francisco Durigueto e Ana Maria Pires Soubia. Nesta presente data, comemorativa dos 70 anos da FOA, os professores patologistas são a minha pessoa, Marcelo Macedo Crivellini, atuando desde 1990, Renata Calestini, desde 1998, e Cristiane Furuzzi, desde 2012. E contamos com o apoio técnico da biomédica doutora Gisele Kayahara Valente,
no funcionamento do laboratório? A estomatologia foi reformada. Ela foi criada na nossa época, porque antes não existia, como o prédio e a disciplina de estomatologia. A disciplina de estomatologia tem como objetivo o diagnóstico de lesões bucais benignas e malignas que podem se desenvolver através de processos diagnósticos, né? Nós chegamos a um diagnóstico definitivo para cada situação ou para cada lesão de boca encontrada nesses pacientes, e assim, diante de um diagnóstico correto, nós damos um direcionamento ao tratamento de cada um deles. Na clínica de estomatologia, os alunos de graduação são auxiliados pelos pós-graduandos e pelos professores da disciplina para o atendimento de pacientes com lesões bucais. Quando os pacientes são diagnosticados com lesões benignas, eles são tratados na própria clínica de estomatologia. Já se os pacientes recebem um diagnóstico de lesão cancerizável ou de câncer de boca, eles são encaminhados para tratamento no Centro de Oncologia Bucal, o COB, uma unidade auxiliar da FOUNESP, vinculado ao Departamento de Diagnóstico e Cirurgia, pela equipe multiprofissional do centro, onde recebem um tratamento oncológico e também um acompanhamento para reabilitação. A atual disciplina de estomatologia, ela foi originada da disciplina de semiologia. A disciplina de semiologia foi criada pelo professor Assir Lima de Castro, foi ex-diretor aqui da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, e juntamente com alguns outros professores que participaram dessa disciplina de semiologia, que a gente pode citar aqui o professor Takeo Furuzzi, o professor José Vitor, o professor José Pedro Souto Ares, o professor Norberto Perry Moraes, o professor Haroldo Lima de Castro, o professor Alvimar Lima de Castro e o professor Éder Ricardo Biasoli. A maior mudança da disciplina de semiologia, que foi passado a ser chamado de disciplina de estomatologia, aconteceu em 1995. E em 1995 também que houve as grandes mudanças, como a criação da unidade auxiliar da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, chamada de Centro de Oncologia Bucal. E também o curso de pós-graduação em estomatologia. Tá? Juntamente com a criação da Estômato, a gente pode dar esses créditos, né, de um professor visionário na época, que foi o professor Assir Lima de Castro, tá, que se empenhou bastante para que os dois feitos, que a unidade auxiliar mais o curso de pós-graduação, pudesse vingar e pudesse, né, acontecer como ocorre até hoje. Tá? Tanto a unidade auxiliar que existe até hoje, tá, tem produzido muitos frutos, tanto também quanto o curso de pós-graduação que ainda existe até hoje. Tá? Em 95, né, que foi criado, em 96, teve a primeira turma, qual eu tive o privilégio de participar desse curso de pós-graduação, e alguns anos depois, esse curso de pós-graduação em estomatologia, ele passou a se chamar, juntar com o curso de pós-graduação em cirurgia, tá? E junto com algumas outras áreas afins. Tá? Então, hoje o curso de pós-graduação em odontologia, ele abriga várias áreas, inclusive a da área de estomatologia. Então, ontem se abriu a oportunidade de eu gravar palavras que mostram o quanto isso aqui foi importante para mim, não apenas com formação odontológica. Quando eu saí daqui depois de 1991 e fui para São Paulo, como era fácil, porque nos deram uma formação muito boa. O professor Gilson, que para mim em particular, junto com o professor Valdir, foram pessoas que me abriram as portas da microbiologia e depois da vida acadêmica propriamente dita. Eu me curvo e agradeço profundamente por tudo aquilo que eles se sentiram obrigados a nos dar, mas por forma muito mais intensa nos deram sem precisar. Quando eu fui contratado, eu fazia parte da equipe de radiologia, o professor Gilberto Copete, o professor Antônio,
de Carvalho. Nós tínhamos 2 técnicos, o João Batista Vieira, que fazia os exames radiográficos, e a Cidinha, que realizava o acolhimento dos pacientes e a organização de todo o material de disciplina. Quando eu fui aluna, fazia parte da equipe a professora Mercedes e o professor Toninho, e tinha também o professor Ari, eles que foram meus professores, mas eles me contavam que anteriormente quem fez parte da equipe era o professor Raul Marques Miguel. Recentemente nós tivemos a contratação do professor Wilton, né? Então nós tivemos a aposentadoria do professor Gilberto e do professor Toninho, e hoje a equipe sou eu, professor Wilton, e nós temos como técnico de radiologia o Alex, contratado mais ou menos na mesma época do Wilton. Do serviço de radiologia odontológica da FUNESP. O objetivo do serviço é estabelecer o tripé ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, a parte que nós temos as radiografias realizadas, que são as radiografias extraorais, nós temos a radiografia panorâmica, as radiografias laterais de cabeça e posterior de cabeça. Inclusive, também nós temos a tomografia computadorizada de feixe cônico. Em 2023, foi adquirido um tomógrafo computadorizado de feixe cônico de alta resolução, que permitiu expandir o emprego, né, da tomografia para diversas especialidades da odontologia.